Você está ouvindo o programa Cristo no seu Lar, na apresentação do irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. A paz de Cristo seja com todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance o vosso coração nesta noite. É uma enorme alegria retornar aos estúdios da Rádio Farol FM 90.7 para transmitir a mensagem de Deus nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos fazer uma troca aí, sabe, de microfone? Parece que esse aí não está com a regulagem boa, não. Por favor. Isso. Por favor, Charles. Ok? Como eu estava falando, trocamos aqui o microfone. Trocamos o microfone. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Fique na sintonia, porque Deus tem uma palavra para o seu coração a partir desta rádio. Eu sou o seu irmão em Cristo, Charles Luciano, e esta é a sua programação Cristo no seu Lar. Programa este que vai ao ar de segunda a sábado, sempre das 17 até as 19 horas, trazendo sempre louvores e a palavra de Deus para o seu coração. Se você possuir um exemplar bíblico, ou seja, uma Bíblia Sagrada, abra ela em Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, da segunda parte da Bíblia. Existe o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é depois de Malaquias. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ponto final. Estas foram palavras do homem mais perfeito que pisou neste globo terra, do profeta mais crível, do maior operador de maravilhas e milagres, do maior pregador de toda a humanidade e também do homem mais sofredor que pisou essa terra. O nome dele era Jesus Cristo. As suas palavras eram como espadas bigúmeas. O que é uma espada bigúmea? Bigúmea é que tem dois gumes. Espada de dois gumes, que corta dos dois lados. Tanto corta os ímpios como corta os crentes. Atinge tanto um quanto o outro. E nesse capítulo 6, que faz um conjunto com o capítulo 5 e com o capítulo 7, foram 3 capítulos, 5, 6 e 7, que tratam a respeito do Sermão da Montanha. Jesus falou acerca das ofertas, acerca do amor, acerca da esmola, acerca da oração, de tantos assuntos. E este em particular, a oração, é um assunto muito recorrente, porque o povo cristão é um povo que ora. É um povo que ora. Mas a oração, ela não é feita apenas pelos cristãos. Até as pessoas que não são cristãs, elas fazem suas orações. Até as pessoas que não frequentam igrejas, quando estão no momento de dificuldade, no momento de necessidade, que não deveria ser assim apenas no momento de necessidade, mas em todo momento. Mas as pessoas, quando estão em necessidade, elas procuram Deus e procuram fazer as suas orações. E é sobre oração que eu quero falar nesta noite. Você observou que Jesus falou aqui
que quando fôssemos orar, deveríamos entrar no nosso aposento, isto é, no nosso quarto, no nosso lugar onde dormimos, e lá, de joelhos, Deus iria ouvir a nossa oração. Mas o que é que eu quero falar nesta noite acerca da oração? Eu quero falar, o tema da minha mensagem é: o que pode impedir que as orações sejam ouvidas? O que pode impedir que as orações sejam ouvidas? Porque nós sabemos que quanto à resposta da oração, a resposta pode ser 3. Deus pode dizer sim, vou te responder. Deus pode dizer não, não vou te responder. Ou então Deus pode dizer espere mais um pouco. São 3 respostas que Deus pode te dar. Mas antecipando você, nesta noite, se você não sabia, existem alguns tipos de oração que Deus não escuta. Você pode fazer calos no joelho. Você pode orar às 24 horas do dia. Você pode levar uma vida de jejum e de oração, mas Deus não vai te ouvir se você se enquadrar no perfil que eu vou falar nesta noite aqui. Se você for deste perfil, você é um forte candidato a Deus não está ouvindo a sua oração. Pode ser que o motivo por que você não está sendo respondido ainda, não foi respondido ainda por Deus, seja porque você está falhando nesses pontos em que eu vou citar nesta noite. Então vamos começar falando sobre o que pode impedir que as orações sejam ouvidas. Primeiro lugar, primeira coisa que pode impedir que as orações sejam ouvidas é o que está no versículo 5 deste capítulo. Jesus falou assim, Mateus 6 e 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Hipócritas são falsos, pessoas falsas, pessoas de dupla personalidade, dupla aparência. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o primeiro tipo de oração que Deus não ouve é a oração feita por aquela pessoa que apenas quer aparecer. Você conhece esse tipo de pessoa? Que gosta de orar em tom alto, gritar fazendo orações, que gosta de orar nas ruas, nas esquinas, na igreja gosta de orar em pé, em voz alta, aquelas orações prolongadas, aquelas orações com vocábulos rebuscados, com palavras bonitas. Aí Jesus está dizendo aqui, foi Jesus, não fui eu não, viu? Não fui eu quem escrevi isto, foi Jesus quem falou. Mateus escreveu as palavras de Jesus. Jesus está dizendo aqui que aquele que ora apenas para aparecer, olha o que ele diz assim, olha a expressão que ele usa. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. O que é uma sinagoga? Sinagoga eram os templos dos judeus, eram as igrejas dos judeus, do povo de Israel, naquela época. E as esquinas das ruas, eles gostam de orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas. Aí ele diz por quê? Para serem vistos pelos homens, a intenção do coração. Quanto à oração, o que vale mais é a intenção do coração. Você sabia disso? Para Deus o que mais importa não é se você está orando em pé, se você está orando de joelho, se você está orando deitado, se você está orando sentado, não importa. A posição é de só menos importância. O que é mais importante para Deus é a intenção do coração. E a Bíblia está dizendo aqui que existem pessoas que oram apenas para serem vistos pelos homens. O objetivo dessas pessoas orarem não é para falar com Deus apenas, mas é para aparecer. E aquele que quer aparecer diante dos homens, a Bíblia está dizendo aqui que Deus
não ouve a sua oração. Já receberam o seu galardão. Qual foi o galardão que ele recebeu? A admiração das pessoas. As pessoas admiraram a sua oração, pronto, já recebeu o seu galardão na terra. E Deus? Deus não vai responder nada, porque a sua oração é apenas para aparecer. Vamos para o segundo tipo de oração que Deus não ouve. Se você se enquadra nesse perfil, amado, se você ora apenas para aparecer, para mostrar que é espiritual demais, se você passa horas de joelho dentro da igreja apenas para mostrar que você é um grande orador, que você é um grande espiritual, Deus não vai ouvir tua oração não, viu? Você tem que ser humilde. Você tem que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Tá certo? Segundo tipo de oração que Deus não ouve. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É o segundo tipo de oração que Deus não ouve. A questão aqui, desse segundo ponto, não são as repetições. Não são as repetições que fazem Deus não nos ouvir. Não são as repetições. Até porque nós repetimos nossas orações. Muitas vezes nós rezamos. A gente acha que é apenas os católicos que rezam. Não, os protestantes rezam também. O que é rezar? Rezar é repetir palavras. Nós rezamos também. Por exemplo, quando a gente vai comer, a gente fala as mesmas palavras. A questão não está na reza, nem na repetição. A questão está na vã repetição. A palavra é vã. E o que é vã? É a repetição que é vã. O que é vã? É uma coisa ilusória e sem valor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de oração vã, de uma repetição vã. É você orar a um santo. Por exemplo, você dobrar o seu joelho diante de uma imagem e falar com Maria, uma imagem de Maria, a mãe de Jesus, e falar com ela. É uma oração vã que Deus não vai te ouvir. Por quê? Primeiro, porque você está falando com ela e ela não escuta. E segundo, porque a sua oração não está sendo direcionada a Deus, está sendo direcionada a Maria. Ou eu vou falar Maria, mas pode ser a Pedro, a Santo Antônio, a São Tomé, a São João, a São Paulo, seja lá quem for, a Santana, seja lá quem for. A oração ela deve ser direcionada a Deus. Você viu que o versículo que eu tomei por base diz assim, ó, mas tudo quando orares, entra no teu apoio. Ele está ensinando a orar. Se você quer aprender a orar, se você não sabe orar, aprenda com Jesus. Ele está ensinando aqui como é que você deve orar. Quando você orar, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora até o Pai. Não é para orar a mãe de Jesus, nem aos discípulos, nem aos apóstolos de Jesus, nem aos santos. É orar até o Pai. Quem é o Pai? O Pai é Jeová, o Pai de Jesus Cristo. É Deus. É orar a Deus em nome de Jesus. Tá certo? Então, esse é um tipo de oração vã que Deus não escuta, orar a um santo. Segundo tipo de oração vã que Deus não responde é você orar somente para pedir. Orar somente para pedir. Você dobra seu joelho e passa 1 hora de joelhos apenas pedindo a Deus. Deus abre uma porta de emprego. Deus cura minha enfermidade. Deus abre as portas que estão fechadas. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Eu preciso, eu sou o centro do universo. Eu preciso que tu me abençoes. Deus não vai ouvir essa oração não. Por quê? Porque você só sabe pedir. Deus está... Observe que o que eu falei no princípio é que Deus pesa a intenção do coração. Se você só sabe pedir, você está provando que Deus não vai responder a sua oração. É um indício de que Deus não vai responder a sua oração. Tá certo? Aprenda a orar nessa noite. Então, irmão Charles, se eu não posso somente pedir, o que eu devo fazer? Agradecer. O oposto de pedir é agradecer. E outra coisa, tem pessoas que pedem a um santo e agradecem ao santo. É certo que tem pessoas que pedem a um santo e Deus, pela sua infinita misericórdia, responde a essa pessoa e faz ela alcançar uma graça. Mas não foi que foi o santo que intercedeu por você, nem que ele ouviu a sua oração. Não, foi a misericórdia de Deus.
Se você tiver chance, leia Tiago 1,17. Tiago 1,17. Lá diz assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha, toda boa dádiva e todo dom vem do alto, descendo do Pai. Olha, observe que a oração deve ser feita ao Pai, e a bênção que vem de cima vem também do Pai. Não é nada para Maria, nada para Pedro, para José, para Antônio, para Santana, para ninguém. É somente o Pai. É somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente que você deve orar para eles. Então você deve lembrar de agradecer. E não agradeça a um santo, agradeça a Deus, porque é Deus que se compraz em te abençoar. Agradeça. A ingratidão é um pecado terrível, dos mais terríveis. A ingratidão faz Deus fechar a porta para você. Faz Deus fechar a porta se você for ingrato. O que é ser ingrato? Ser ingrato é não agradecer a Deus pelo que recebe. Você recebe saúde, você recebe o pão de cada dia, você recebe a renda para sustentar a tua casa, você tem o sono da noite, da madrugada, da manhã, você tem saúde para trabalhar, você tem a salvação da sua alma, você tem um perdão dos seus pecados se você for crente em Jesus. Se você aceitou a Jesus, você tem um perdão e tem a salvação. Você tem tantas bênçãos que se você passar 2 horas de joelho, você não vai encerrar a oração. Você vai ter muito para agradecer a Deus. Então lembre-se, não somente peça, mas passe. Se você vai orar 1 hora de joelhos, passe de 30 a 40 minutos somente para agradecer a Deus. Agradecer, meu amado. A gratidão faz Deus abrir as portas para mais bênçãos aparecerem na tua vida. Lembre-se de ser grato a Deus. Gratidão. A gratidão é uma atitude nobre. É um título nobiliárquico. Tá certo? A gratidão. Que Deus possa te fazer entender que a gratidão vai te abençoar mais ainda. Agradeça a Deus. Em terceiro lugar, um terceiro tipo de oração que Deus não ouve. Provérbios 28:9. Veja o que é que diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Misericórdia, meu Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, conciliar uma vida de pecado e uma vida de oração, já tem a resposta. Deus não vai te ouvir. Não tem como você viver uma vida irresponsável, em desobediência à lei de Deus, em pecado, pecando, e tendo prazer no pecado, e depois vir pedir a Deus bênçãos a Ele. Ele não vai te responder nunca, meu filho. Você já leu João 9:31? A Bíblia de João 9:31 diz assim, ó, que Deus não ouve a pecadores. Aí você pode dizer, mas todo mundo não é pecador? Sim, todos somos pecadores, sim. Somos sim, é verdade, somos pecadores. Mas há 2 tipos de pecadores. Existe um tipo de pecador que peca, mas não tem prazer no pecado. Ele peca porque ele é falho, porque ele deslizou. Tá certo? Mas ao mesmo tempo, ele quando peca, ele pede perdão a Deus e pede forças a Deus para vencer as tentações e serve a Jesus Cristo. Vive uma vida no temor a Deus, vive praticando boas obras, vive fazendo suas orações, lendo a Bíblia, se santificando, lutando para vencer as tentações. Esse é um tipo de pecador, é aquele que peca por um deslize, por um descuido, por uma fraqueza, mas ao mesmo tempo ele se arrepende e pede forças a Deus para não pecar mais. E o outro tipo de pecador é o ímpio. É aquele que peca e tem prazer no pecado e diz assim, eu não me arrependo, se eu voltasse tudo, eu faria tudo de novo. Eu tenho prazer em fazer isso, eu tenho prazer em beber, eu tenho prazer em fumar, eu tenho prazer em me prostituir, em trair a minha esposa. Eu sou casado, mas eu saio com outras mulheres. Eu sou casada, mas eu saio com outros homens. Eu namoro, mas eu não tenho rabo preso. Eu tenho outras namoradas. Eu frequento motel. Eu tenho prazer na vida que eu levo. Então esse é um tipo de pecador que Deus não vai ouvir tua oração. Você pode orar, mas Deus não vai te ouvir, porque você tem prazer no pecado. Olha o que diz a Bíblia aqui.
Provérbios 28:9, o que desvia os seus ouvidos da lei de Deus, de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você sabe o que é uma coisa abominável? É uma coisa nojenta, é uma coisa que Deus rejeita. A abominação é uma coisa maldita que Deus rejeita. Que Deus olha para você assim e vira o rosto. Quando você está orando, Deus sente nojo de você. Por quê? Porque você tem prazer no pecado e ao mesmo tempo está fazendo oração. Não tem como juntar óleo com água. Água e óleo não se juntam. É como o pecado e a santidade não se juntam. Tá certo? Então, se você tem uma vida irresponsável no pecado, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus Cristo, porque Ele vai passar a ouvir as tuas orações. Pode ser que Ele não esteja ouvindo tuas orações, porque você vive uma vida de pecado, uma vida irresponsável, desviando os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus. Então diz aqui que a oração deste será abominável. Deus rejeita a oração de quem vive rejeitando, se separando da lei de Deus. Tá certo? Então você quer ser ouvido por Deus? Ouça a lei de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. Outra coisa, Provérbios 21:13. É outro tipo de oração que Deus não ouve. Provérbios 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Tá vendo, Caetano? Como é forte? O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Meu amado, eu tenho batido nessa tecla muitas vezes, recorrentemente aqui nessa rádio. Eu estou aqui todas as sextas-feiras. O meu dia é na sexta-feira. Eu fui escalado por Caetano já. Toda sexta-feira eu estou aqui falando. E eu bato muito nessa tecla. A salvação não é apenas pela fé. É a fé e as obras. Pela graça de Deus. Tiago disse, você tem a sua fé e eu tenho as obras. Vamos mostrar agora quem é que tem quem é que prova que é salvo. Eu provo minha fé pelas minhas obras. E você prova sua fé pelo quê? Pelo nada, pela sua intelectualidade. É preciso provar que você tem fé pelas obras. E João disse em 1 João 3:17 que você vendo o seu irmão, se você tem bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, você fechar o coração, como estará o amor de Deus na tua vida? Não tem, você não tem amor de Deus. Se você tem condições financeiras e não ajuda uma pessoa necessitada, onde é que está o amor de Deus na tua vida? A Bíblia está dizendo aqui que Deus não vai ouvir tua oração, não. Está vendo aí? Aí você diz, mas eu sou abençoado por Deus. Será? Você pode ser próspero financeiramente, mas não tem a salvação da sua alma. E aí? O que adianta homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É? Você diz, eu sou abençoado por Deus. É porque muitas pessoas julgam. Eu vou esclarecer uma coisa para você aqui nessa noite. Muitas pessoas julgam a bênção de Deus pela prosperidade financeira que vive, pela saúde. Essa é a teologia da prosperidade, que pela Bíblia é abominável. Jesus nunca pregou prosperidade financeira, nem de saúde. Ele próprio adoeceu, porque a Bíblia diz que Deus o fez enfermar, lá em Isaías 53, o Messias, o fazendo enfermar. Enfermar é ser enfermo. Jesus adoeceu. E Jesus foi pobre, para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9. Tá certo? Então você julga uma pessoa pela sua prosperidade. Porque ela é próspera financeiramente, você diz que ela é abençoada por Deus. É Deus que dá pela sua misericórdia, se não for adquirido injustamente. Ilicitamente, aquela riqueza não é adquirida ilicitamente, roubando, para ser mais exato, para ser mais claro, roubando. Se não é adquirido roubando, é a bênção de Deus na vida dela. Mas se ela não ajuda o necessitado, ela vai clamar em outra área da sua vida e Deus não vai atender sua oração. É o que a Bíblia está dizendo. Não. Olha o que diz Provérbios 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre. Qual é o clamor do pobre? O pobre precisa de quê? Precisa de veste, precisa de calçado, precisa de comida, precisa de saúde, de médico. E se você não faz isso por um necessitado, você também vai clamar, vai se ver necessitado também como ele, e vai clamar e Deus não vai ouvir a sua oração. Igrejas, o dízimo que entra na tua igreja, pastor, não é somente para você abrir congregações.
É importante abrir congregações? É. Aumentar o proselitismo? É importante. Aumentar o número de membros? É importante. Mas mais importante do que abrir igrejas é ajudar um necessitado. Porque Jesus, veja só, Jesus não disse que era para a igreja se reunir em templos. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se não for possível você ter uma igreja com 4 paredes, você se reúne na rua. Se não for possível você se reunir dentro de um templo, com cadeiras, com som, com luzes, com água, com cadeiras, com 4 paredes, você se reúne na rua. Mas o que você arrecadar, que seja para ajudar o necessitado. Porque a prioridade de Deus é a ajuda aos necessitados. Nessa pandemia tem milhões de pessoas carentes no nosso município. Centenas de pessoas carentes. A tua igreja está fazendo o quê para ajudar esses necessitados? Quanto foi que saiu do cofre da tua igreja para ajudar um necessitado? Para dar uma cesta básica, para pagar uma conta de água, de luz, para dar um remedicamento ao necessitado? Quanto foi que saiu do cofre da tua igreja? Pense nisso, porque a prioridade de Deus é ajudar os necessitados. Leia Mateus capítulo 25 depois. A Bíblia diz que as pessoas serão excluídas do reino dos céus, porque Jesus disse: eu tive nu e não me vestisse, tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, tive preso e não me visitaste. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Mas aquele que ajuda o necessitado será dito: vinde benditos do meu Pai. Ou seja, a falta de ajuda necessitada excluirá as pessoas do reino dos céus. É forte isso, e as pessoas não compreendem. As pessoas estão caminhando em caminhos opostos à verdade. Deus diz uma coisa e você está seguindo por o seu caminho. Mas não é o seu caminho que levará ao reino de Deus. É o caminho de Deus que levará até as mansões celestiais. É o caminho de Deus. Tá certo? Não é a sua visão, é a visão de Deus que mais importa. Então ajude o necessitado. Se você tem condições, dê uma cesta básica. Se você tem veste que não usa mais, dê. Mas não dê aquela veste mal cheirosa não, aquela veste rasgada não, que você já usou 10 anos e já está corroída pelo tempo, pelo uso, e você dá aquela roupa mal cheirosa e rasgada não. Dê uma roupa boa, que dê para usar. E se for possível, você compre na loja e dê. Ajude um necessitado, meu amado. A crise está batendo no nosso país e as pessoas estão com os ouvidos tapados. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó: aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. A tua igreja pode ter muitos números de fiéis, muitos crentes na tua igreja, mas se ela não cumpre com os deveres dela de cidadão do céu, se ela não cumpre com o dever de ajudar o necessitado, Deus não está dentro dela. Deus, olha, eu vou dizer com todas as palavras, vou repetir, viu? Deus não estará dentro da tua igreja se você não ajuda o necessitado. Se não for possível se congregar dentro de 4 paredes, com bancas, com som, com água, com luz, se congregue na rua, como Jesus fazia. Mas que ajuda ao necessitado seja prioridade na tua igreja. Lembre-se disso. Torno a repetir. Em quinto lugar, Tiago 4:3. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tá vendo aí? Em quinto lugar, uma quinta oração que Deus não ouve é quando você pede algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Deus, me dê Pedro para eu casar com ele. Deus, me dê Maria. Só que Pedro e Maria é um exemplo, Você está pedindo para casar com fulano, para ser mais claro. Mas só que fulano é ímpio. Aí Deus vai ouvir tua oração? Deus não vai ouvir tua oração não. Pode ser que você chegue a casar com ela ou com ele, mas se for ímpio, você vai quebrar a cara. Você pediu a Deus, mas Deus não ouviu tua oração, porque é um pedido mal. Aqui, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Uma oração que é pedida que não é da vontade de Deus, Deus não escuta. Tá certo? Você pede um ímpio para casar, e Deus está dizendo: não vou te dar. Você quiser, você case. Agora vai quebrar a cara.
Case com um servo de Deus, com uma serva de Deus. Com uma pessoa que teme a Deus. Você quer casar com ímpio? O ímpio não tem regras, não sabe quem é Deus, não sabe o que é temor a Deus, não sabe o que é obediência a Deus, não sabe o que são bons costumes, o que são bons tratos. E você casa com ele, vai quebrar a cara. Vai casar com ela, vai quebrar a cara. Só pela aparência. É uma boizinha, é um boizinho, vai quebrar a cara, meu amado. Cuidado, muita gente tem quebrado a cara. Muitas mães solteiras, mães com os filhos para criar, porque não casaram bem, não pensaram direito, só foram pensando no sexo, no amor em quatro paredes. Mas pense nessas coisas. Deus não ouve uma oração que é pedida quando não é da sua vontade. Tiago 1, 5 a 7. Já estou quase concluindo. Tiago 1, 5 a 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Esse é o tipo de oração que Deus não ouve. É uma oração sem fé. Para você orar, você tem que ter fé. Só alcança a bênção de Deus quem tem fé. Aqui está dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, se a sua oração for feita sem fé. O que é fé? Fé é crer. Será que teu Deus não pode resolver teu problema? Será que teu Deus não pode ouvir tua oração? Deus pode, meu amado. Deus criou o universo. Deus criou centenas de milhares, bilhões de galáxias. E em cada galáxia mais de 100 bilhões de estrelas. Deus criou a natureza, os planetas, os satélites, as estrelas. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Criou os homens, criou tudo que a gente pode ver. E não pode resolver o teu problema? Tenha fé em Deus que Ele pode resolver o teu problema. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7 diz assim: igualmente vós, maridos. Esse é o sétimo ponto. É a sétima oração que Deus não ouve. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, coabitai aqui, em outra tradução, na versão Almeida Revista Atualizada, lá está escrito assim, ó, igualmente vós, maridos, vivei a vida comum do lar com entendimento. Ou seja, vivei em casal, em família, com entendimento. Se o seu tratamento é ríspido, ou seja, você trata com ignorância a sua esposa, ignorância não é a palavra mais correta, porque a ignorância é o desconhecimento. Mas a gente usa aqui no Nordeste a palavra ignorância para brutalidade, para rispidez. Mas para ser mais claro, eu estou usando ignorância. Mas o termo não correto não é ignorância. É rispidez ou brutalidade. Ou dureza. Você trata com dureza a sua esposa trata com dureza o seu marido. Vocês brigam demais. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, as suas orações serão impedidas se você viver assim. Mas você quer ser ouvido? Trate com respeito, com amor, o seu parceiro ou a sua parceira, para que a sua oração seja ouvida. Pode ser que Deus não esteja ouvindo sua oração porque você está em falha no relacionamento. Você não sabe viver em relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Lucas 18, 9 a 14. Eu não vou ler tudo. Lucas 18, 9 a 14. Fala da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orando disse assim, ó. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano nem ousava olhar para os céus. Tá certo? O fariseu era exaltado. Uma oração que Deus não ouve
é uma oração com exaltação. A Bíblia diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Ou seja, Deus ouviu o publicano humilde. A sua oração deve ser com humildade, reconhecendo suas faltas, confessando seus pecados, arrependendo-se das suas pecaminosidades, agradecendo a Deus, intercedendo pelo próximo. Sua oração tem que ser assim. Se for com exaltação, Deus não vai ouvir tua oração. E para finalizar o meu sermão, o 9º ponto, uma oração que Deus não ouve é a oração que você, quando você não dá valor à sabedoria nem ao conhecimento. Provérbios 1, 20. Provérbios 1, 20 diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Versículo 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Por quê? Porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Tá certo? Então uma oração que Deus não ouve também é a oração quando você não dá valor ao conhecimento. Busque conhecimento. Tenha prazer em buscar conhecimento. Leia a Bíblia todos os dias. Debruce-se diante da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Deixe de lado o celular e a internet e a televisão, o Big Brother, a novela, para ler a Bíblia Sagrada. Se você é filho de Deus, trate em obedecer a Deus e a observar a sua palavra. Então fica aqui esse sermão. O que pode impedir que as orações sejam ouvidas? Primeiro, orar apenas para aparecer. Segundo, usar de vãs repetições. Terceiro, a desobediência. Quarto, não ajudar os necessitados. Quinto, quando o pedido não é da vontade de Deus. Sexto, falta de fé. Sétimo, falha no relacionamento conjugal. Oitavo, soberba e exaltação. E finalizando, 9º lugar, quando você não dá valor à sabedoria nem ao conhecimento. Que Deus abençoe a todos e que possamos entender a palavra de Deus e fugir dessas coisas para que Deus possa escutar as nossas doces orações. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu... Pronto, olha aí, oração.